pastor Fernando, membro da Primeira Igreja Batista de Moça Bonita, da qual o pastor presidente é o pastor Marcos Petrucci, meu pastor. E nesse momento quero convidar você para que, em rápidas palavras, possamos suprir de alguma forma o estudo da nossa escola bíblica discipuladora, por conta dessa pandemia instalada, que no nome de Jesus vai acabar logo, oremos por isso. Mas eu quero pensar com você na seguinte questão: em tempos de pandemia, é possível conciliarmos razão e fé? É possível isso? Eu vou tomar por base o livro de John Stott, que é um livreto. O título do livro é Crer é Também Pensar. E o capítulo introdutório desse livro, o capítulo 1, tem por título Cristianismo de Mente Vazia. E quero convidar você a ler aí em sua Bíblia, Romanos capítulo 10, versículos 1 e 2, onde o apóstolo Paulo se dirige a cristãos de Roma, mencionando judeus não cristãos com as seguintes palavras: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que eles sejam salvos, porque lhes dou o testemunho de que eles têm zelo de Deus, zelo por Deus, porém não com entendimento. Então nós vemos o apóstolo Paulo mencionar aqui judeus de Roma que tinham zelo por Deus, tinham entrega por Deus, mas não com entendimento. E por conta dessa questão, daquela época, a sua súplica, que ele relata aqui, é para que eles possam ser salvos, com conhecimento, devido conhecimento de Deus. É lamentável, mas essa questão de conhecimento precário, falta do discernimento do quem é Deus para conosco na sua palavra, é uma realidade nos nossos dias para alguns servos de Deus, homens e mulheres comprometidos com Deus, na sua obra, convictos da sua salvação, mas apresentam zelo por Deus, apresentam entrega a Deus, apresentam cuidado por Deus, mas sem o devido conhecimento de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6, Oséias, inspirado por Deus, diz o seguinte: o meu povo é destruído porque faltou conhecimento. Então, nesse momento aqui, eu quero convidar você a colocarmos na balança duas palavrinhas-chave desse versículo de Romanos 10, versos 1 e 2. Zelo e conhecimento. Zelo e conhecimento. É possível nós equilibrarmos os dois? O zelo vai tratar de entrega. O conhecimento vai tratar de reflexão. Se você tem o conhecimento, você tem a possibilidade de refletir. Se você tem o zelo, você tem a possibilidade de cuidar, de se entregar. Então, os dois. É possível equilíbrio? Se pesar mais para o lado do zelo, para o lado da entrega, nós vamos ter mais entrega do que reflexão. Isso vai acabar sendo um fanatismo. Se tivermos mais conhecimentos, mas sem o zelo, sem a entrega, isso vai caracterizar uma paralisia, o que também não vai edificar o reino de Deus. Por isso é importante o equilíbrio entre esses dois termos. Precisamos ter o zelo, o cuidado, a entrega, equilibrado com o conhecimento, com a possibilidade de ter discernimento, de refletir nas nossas ações. Nos dias de hoje, nós vemos, infelizmente, o desequilíbrio entre esses dois termos, tanto para um lado como para o outro. Por um lado, fanatismo, por outro lado, paralisia. Mas o mesmo apóstolo Paulo relatou em Romanos capítulo 12, versículo 1, que é um texto muito conhecido nosso, dizendo o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. Sem o culto racional, nós não vamos ter o privilégio de perceber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem esse culto racional, mesclado com o zelo, conforme o apóstolo Paulo cita 2 capítulos anteriores, nós não vamos ter um sacrifício vivo, não vamos conseguir nos entregar a Deus de maneira eficaz, de maneira viva, de maneira eficiente. Por isso, esse equilíbrio vai nos proporcionar um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E no versículo de número 2 diz: E não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É necessário equilíbrio para que possamos experimentar a perfeita vontade de Deus. Nós vemos nos dias de hoje, nessa questão do coronavírus que está instalado no mundo, lamentavelmente, estejamos em oração para que isso possa se resolver o quanto antes, logo. Igrejas que estão fechando as portas, igrejas que não estão fechando as portas. Temos uma determinação governamental, já agora de âmbito nacional, porque vários governadores estão optando por isso, de evitar as aglomerações para que o vírus não se propague. Mas nessa questão de fechar ou não fechar a igreja, levanta-se uma polêmica. Isso é fé ou é falta de fé? Isso está de acordo com a palavra ou não está de acordo com a palavra? É importante considerarmos, em primeiro lugar, que não se trata de uma perseguição velada ao povo de Deus. Não é algo que vai impedir o povo de adorar o nome de Cristo, de se entregar por completo a esse Deus com zelo e conhecimento. Diferente de alguns países que nós temos no mundo, que o evangelho é simplesmente proibido. E lá as pessoas adoram escondidos, porque temos que adorar sim como Igreja de Cristo, temos que nos entregar a Deus sim com zelo e conhecimento, e nesse contexto desses países, eles fazem isso de maneira escondida, porque o governo daquela região declara uma perseguição velada. Não é o que nós estamos vendo no nosso país. Na propagação do coronavírus, é necessário evitarmos aglomerações. Então, quando nós temos uma orientação, ou até mesmo uma imposição de não haver aglomeração nos templos religiosos, é para que nós possamos abraçar a causa e sermos, sim, participantes nessa ação de evitarmos o avanço desse vírus. Vamos continuar adorando esse Deus nas nossas casas de maneira eficaz por conta da necessidade. Precisamos, sim, estarmos juntos nesse propósito. Isso não é falta de fé. Isso é exercício da fé pela necessidade do momento do nosso país. Há quem diz que Deus protege os seus das pestes. Só que Deus protege sim das pestes, livra das pestes que Ele mesmo enviou para proteger o seu povo na história de Israel. Hoje, nós estamos debaixo dessa questão. Podemos sim ser libertos por Deus, mas precisamos fazer a nossa parte. Precisamos exercitar nossa fé sim, de que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido, mas consciente, com conhecimento de causa da necessidade de ficarmos dentro de casa e sairmos somente para o que for extremamente necessário. Precisamos exercitar nossa fé, precisamos exercitar a palavra do Senhor, mas consciente de que zelo e conhecimento, entrega e reflexão precisam andar juntos e equilibrados nessa balança. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia do seu povo, que Deus possa ouvir a voz do seu povo para que o avanço desse coronavírus possa ser bloqueado e assim voltarmos à nossa vida normal, cultuando o nosso Deus nos nossos templos. Que Deus abençoe. Amém.